Fala nação coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Matheus aqui do 3 de fevereiro, trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu quero falar sobre Pedro Henrique. Antes de começar o vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. Também peço para você hypar o vídeo, peço para você seguir nossas redes sociais e convido você a se tornar membro do canal, tá? Vamos embora. Ontem, próximo às 9 horas da noite, o repórter Ricardo Luiz postou a seguinte notícia: neste momento estão reunidos Irã Barbosa, um dos investidores da SAF, e Pedro Henrique, junto com o advogado do clube. O advogado do clube aqui foi um complemento do João Vitor Amorim, tá? Possibilidade de fechar a renovação do CEO com o Santa Cruz. Até o momento da postagem desse vídeo, não foi anunciada a permanência do Pedro Henrique, tá? E já houveram outras reuniões entre Pedro Henrique só que com o pessoal do Santa Cruz, com o Bruno Rodrigues, tá? E não houve também anúncio da permanência do Pedro Henrique. Então, essa já é a segunda reunião que temos entre Pedro Henrique e alguém com o do Santa Cruz ou envolvido, né? Porque a SAF não está homologada, a gente não pode dizer que é do Santa Cruz, mas é um dos representantes, tá? E o Pedro Henrique ainda não foi anunciada a sua permanência. Pode ser que seja anunciada ainda hoje, tá? Porque o Pedro Henrique já se reuniu com o Bruno Rodrigues. Então acredito que pode ser que estava faltando reunir com o Irã Barbosa. E aí, após a reunião de ontem, pode ser que tenham chegado aos acordos finais e colocado um ponto final nessa história. Pode ser que ainda hoje a renovação do Pedro Henrique seja anunciada. E isso é extremamente importante. Por quê? Hoje é dia 12. Faltam 13 dias para começar a pré-temporada do Santa Cruz. E no momento da gravação do vídeo, o Santa Cruz não tem diretor de futebol. Tem o Alan Araújo, que é um diretor estatutário do clube, tá? Mas não tem o diretor contratado. E não, o CEO, que é o Pedro Henrique, também passa por ele as contratações, tá? Também passa por ele. E o Santa Cruz também ainda não anunciou a renovação do Arley Menezes, que é o diretor de fato de futebol, contratado e remunerado para trabalhar nesse cargo. Faltam 13 dias para começar a pré-temporada e o Santa Cruz ainda não tem um diretor de futebol. Eu acredito que os jogadores do Santa Cruz que já têm pré-contrato assinado estão aguardando só a finalização desse processo de diretor de futebol e do Pedro Henrique para poder o clube oficializar suas contratações, tá? Eu acho que tá faltando isso. Os clubes anunciar o diretor de futebol e o Pedro Henrique para em seguida anunciar o pacotão de reforços. Então, não se surpreendam se em um dia só o Santa Cruz anunciar 4, 5, 6 jogadores. Não se surpreendam, porque isso já aconteceu em outras épocas, tá? Então eu acho que o Santa Cruz tá aguardando essa renovação, tanto do Pedro quanto do Arley, para poder anunciar todos os seus reforços, que até o momento são Pedro Costa, como vocês sabem, né? O Jansson, que tem pré-contrato, tá? O Robinho. Segundo o João Vitor Amorim, ele falou de novo ontem, o Andrei também tem pré-contrato com, com o Santa Cruz, tá? O Luiz, o lateral, que também veio do Brusque, tá? Então, esses são os jogadores aí que eu acredito que o Santa Cruz vai anunciar junto com o seu diretor, junto com o Pedro Henrique, tá? Tá faltando essa canetada final para o Santa Cruz poder anunciar o pacotão. Eu acredito que é isso que vai acontecer. Porque já aconteceram em outras épocas, em anos anteriores. Eu não sei se vocês lembram, mas em janelas de transferências anteriores, o Santa Cruz ficou uma semana ali sem notícia de contratação. E na semana seguinte anunciou logo 4, 5, 6 jogadores. Anunciava 3 jogadores num dia, 2 no outro. Isso já aconteceu com o Santa Cruz outras vezes. E eu acho que é isso que vai acontecer novamente, tá? Então é isso, o Santa Cruz precisa urgente anunciar a renovação, tanto do Arley quanto do Pedro Henrique, para poder o clube tocar a parte do futebol, que é crucial agora, porque como eu já falei, faltam 13 dias para começar a temporada e o Santa Cruz precisa agilizar o processo. Até o momento, a gente sabe que tem 5 jogadores da base que foram promovidos ao profissional.
juntamente com jogadores também que têm um pré-contrato, mas ainda não há um anúncio oficial do clube sobre esses jogadores, tá? Não há um anúncio oficial do clube. E o Santa Cruz ainda precisa de mais 2 pontas e um centroavante. Essa semana provavelmente a gente vai ter novidades sobre esses pontas e sobre o centroavante. Eu ainda não sei, mas o Santa Cruz ainda precisa de 2 pontas, um centroavante e um meia, tá? Para poder formar o seu time e começar a pré-temporada com o time fechado. Mas ainda, a gente tem 13 dias para isso acontecer ainda, tá? A gente tem 13 dias. Hoje é dia 12, a pré-temporada começa no dia 25. Então, o Santa Cruz tem que correr para agilizar isso aí e começar a pré-temporada do dia 25 com um elenco de entre 26 e 27 jogadores, como o próprio Marcelo Cabo falou, tá? A gente tem os remanescentes, junto com os da base, junto que já tem pré-contrato com os demais que vão chegar, tá? Mas é isso. Queria conversar com vocês um pouco sobre essa questão do Pedro Henrique. Eu acredito que, se não hoje, nos próximos dias o Santa Cruz vai estar anunciando a renovação do Pedro Henrique. Porque, como eu já falei, ele já havia conversado com o Bruno Rodrigues em reunião e agora reuniu com o William Barbosa e o advogado do clube. Isso indica que os processos estão andando. E o Pedro Henrique estava fora de Recife, em viagem, tá? Ele chegou semana passada, acho que foi sexta ou quinta, por aí, tá? Então, talvez essa conversa não tivesse acontecido ainda, porque o Pedro Henrique não estava em Recife. Detalhe, o Bruno Rodrigues também não estava em Recife, chegou domingo de viagem. Então, por isso que o clube estava. Semana passada o clube foi muito parado. Foi muito parado. E ontem, segunda-feira, também foi muito parado. Muito parado. A gente procurava notícias para trazer e não teve notícia, tá? Não teve notícia. Por quê? Porque, como eu disse, o Bruno Rodrigues chegou domingo de viagem. O Pedro Henrique também estava em viagem, tá? E aí o Santa Cruz, eu acredito que essa semana as coisas comecem a caminhar novamente, tá? Comecem a caminhar novamente. Hoje já é quarta-feira e o Santa Cruz precisa começar a anunciar jogador, diretor de futebol. Até porque os jogadores que têm pré-contrato saíram essa notícia, né? As notícias saíram na imprensa e nas mídias alternativas, aqui no 3 de fevereiro, no Beberibe. O portal oficial do Santa Cruz ainda não notificou, não fez nenhuma postagem sobre o jogador com pré-contrato. Nenhuma postagem tem no perfil oficial do clube, tá? Quem postou foram jornalistas e a mídia independente. Mas o perfil oficial do clube ainda não postou nada sobre pré-contrato de nenhum jogador, tá? Então o torcedor fica no aguardo disso aí. Então é isso, torcedor. Comenta aqui embaixo